Olá, estamos aqui agora com o programa Nas Mãos do Oleiro. Eu sou a psicanalista Serva Rosimari Gomes e venho trazer uma palavra para uma meditação minha e sua. Veja o que está escrito, deixa eu colocar o meu óculos para poder ver. Veja o que está escrito em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. E eu tenho algo muito interessante para dizer sobre isso, sobre o poder da oração. Confesso que hoje no culto eu fui pega até de surpresa e fiquei simplesmente paralisada. Por que simples? Há um tempo atrás, primeiro vou contar um testemunho. Há um tempo atrás, eu estava com uma dificuldade, porque eu tenho um problema de um medicamento que eu tomo à noite, então eu tenho dificuldade de manhã de ficar alerta logo. Então eu demoro. Então é como se o meu relógio, acho que é circadiano que chama, é como se ele fosse um pouco trocado. E há muitos anos eu sou assim. Então, num determinado dia, eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu falei assim, como é que vai fazer? Já há 3 meses eu estou na igreja, porque eu estou frequentando a igreja ao qual eu me converti, né? Quando eu me converti, quem estava nessa igreja pastoreando era o pastor Jamil Gonzaga e a sua esposa Vivian é que fazia parte da igreja. E eu voltei para essa igreja, no caso no ano passado, então isso ocorreu no ano passado. Então já fazia no ano passado, então já devia estar mais ou menos, no ano passado não, no ano passado isso, foi este ano, no ano retrasado, olha como que passa rápido. Então vamos me sintonizar aqui, nós estamos em 2025, não foi em 2024, foi em 2023. Então eu voltei para a igreja a qual me converti em 2023. Então já era mais ou menos março de 2023 e eu ainda estava sem ceiar. Por quê? Por causa que essa igreja, desde que foi construída, ela sempre teve o hábito de a ceia do Senhor ser no domingo após a EBD. Então, sempre após a EBD, ou tem a Assembleia, porque é uma igreja batista evangélica, a denominada tradicional, né? Então, ou seja, eu acabo estando ali ou eles fazem, a Assembleia após a EBD, então na parte da manhã, ou então, quando tem a ceia também, é após a EBD. Bom, conclusão. Eu fiquei preocupada, eu falei, Senhor, como é que eu faço? Porque para mim me manter nesta igreja, só o Senhor pode resolver este problema, né? Só o Senhor pode mudar essa situação, pode fazer com que mude a ceia. Confesso para vocês que eu falo com o meu Senhor dessa forma, é assim como hoje foi até pregado sobre isso. Depois eu falei, gente, era para mim ter dado esse testemunho. Mas eu acho que aprova o Senhor e deixou o testemunho para cá. Acredito até que o programa Nas Mãos do Oleiro, como sempre, é maior e será maior também desta vez. Ele não tem só 15 minutos, 13 minutos, como são meus outros programas, né? E os canais de hoje também só tem mais ou menos 5, 6 minutos. E Nas Mãos do Oleiro sempre tem 27, 25, às vezes até 30 minutos. Olha só. Confesso que eu falei isso com o Senhor, não duvidando no coração, mas consciente da impossibilidade do que eu estava pedindo, do que eu estava falando com o meu Senhor.
mas sim acreditando, devido mesmo à impossibilidade, e eu creio no Deus do impossível, que somente Ele poderia fazer isso. E justamente naquela semana, que isso foi mais ou menos numa quarta-feira, naquela semana eu estava no culto de domingo, né? Então 2023, mais ou menos em março, eu estava no culto de domingo, março, abril, uma coisa assim. E aí foram dar os avisos da semana. E foi dito que no culto de domingo à noite, às 19 horas, iria ser ministrada a ceia. Bom, quem olhava para mim, eu estava ali parada, quietinha. Mas quem pudesse ver o meu espírito, ele estava pulando de alegria. Eu estava eufórica ali, porque eu falei, Senhor, o Senhor mudou a ceia por causa de mim, por causa do meu pedido. Como quem diz, gente, quem sou eu para pedir algo para este meu Deus e ouvir? Mas este Deus ouve. E desde então, a ceia é nos domingos à noite. Então veja, o Senhor mudou. Aonde que eu quero chegar com isso? O que tem a ver o culto de hoje? E o que tem a ver esta palavra, né? Vou repetir a palavra de novo para que vocês possam entender. Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Bom, foi hoje mesmo, eu estava conversando, eu não estava conversando, o meu marido conversou comigo. Ele sabe o tanto que eu amo louvar. Aí ele falou assim, bem, de certo eles vão colocar você no louvor. Eu falei, Zé Carlos, eu falei assim, não adianta colocar eu no louvor, porque o ensaio é de manhã, tá? E eu não tenho condições nenhuma de assumir tal compromisso. Aí ele tá certo, bem, você não dá conta. Então, beleza. Só que isso me ativou a memória, quando ele falou isso, que eu, mais ou menos, ou essa semana, ou foi na semana passada, mas eu acredito que foi esta semana. Essa semana, que hoje é domingo, já está iniciando uma outra semana, certo? Eu peguei e comentei com o Senhor. Eu falei, Senhor, quando eu saí, deixa eu explicar para vocês. Quando eu saí da igreja da minha mãe, por quê? Aconteceu o seguinte, eu estava ali, mudou a ceia, mas a minha mãe, em janeiro de 2024, então veja, eu fiquei 2023 inteiro ali, praticamente quase que todo, ceando. Mas quando chegou em janeiro de 2024, a minha mãe adoeceu, ficou com câncer de pulmão. E eu tive que ir para a igreja dela para poder carregar o cilindro de oxigênio. E lá é uma igreja de oportunidades, então lógico que eu adoro, né? Então eles me chamavam para dar uma palavra, e aí não demorou muito para mim já começar a ensaiar meus louvores e levar os louvores, né? Ok. Só que eu tinha saído daqui desta igreja dizendo a seguinte frase para o meu pastor atual, né? Que está aqui na Batista, ao lado da minha casa, falado, olha, eu estou indo, mas vou voltar. Assim era a minha intenção. Mas o meu marido não estava frequentando. O marido já fazia muito tempo que estava parado de frequentar a igreja. Aí, quando eu estou levando minha mãe nesta outra igreja, de repente meu marido resolve frequentar a igreja e começa a ser assíduo na igreja. E eu fiquei muito feliz e eu falei, bom, já estou vendo que eu vou ter que não cumprir com a minha palavra com o pastor, porque primeiro a minha família, primeiro os da minha casa, primeiro os domésticos da casa. É assim que a Bíblia nos ensina. Eu falei, então eu vou ter que fazer isso pelo meu marido ficar aqui, né? Porque ele está aqui. E assim foi, eu comentei com eles lá. Eu falei, ó, por causa do meu marido eu vou ficar, né? Então eu sempre estava louvando.
Mas daí eu fui chamada, convidada a voltar para a igreja aonde eu estava, que foi a igreja que eu me converti. Vocês estão entendendo? Aí eu perguntei para o meu marido, falei, ó, se você for comigo, eu vou. Se não for para você frequentar, eu não vou. E ele falou, não, pode ir que eu vou com você, eu vou te acompanhar. Eu falei, então tá bom. Aí eu já sabia, acabou mamata, Rose. Agora você não vai mais pregar a palavra, você não vai mais louvar, porque lá é uma igreja que não dá oportunidades. Lá é uma igreja que somente se você está fazendo parte de um ministério, num compromisso com a igreja. Longe de mim que eu não posso fazer isto. Não digo sempre, mas até o atual momento não posso. Aí eu comentei semana passada, conversando com o meu Senhor. Falei, meu Senhor, o Senhor sabe o tanto que eu amo louvar. E eu tinha falado na igreja que eu saí o seguinte, falei, de vez em quando eu vou visitar vocês para me matar saudade para louvar. E ele está bom, as portas estão abertas. Né? Tá, agradeço muito ao pastor Osvanir e à irmã Rosângela, esposa do pastor Osvanir, pelo tempo que me acolheram lá. Bom, e nisso eu tô aqui. Hoje meu marido não foi no culto, porque pediram um favor para ele, chegou muito cansado, eu vi que estava muito esgotado, falei, não, bem, fica então, né, descansando e eu vou. É só subir a rua, eu fiz sozinho. E eu tinha pedido ao meu Senhor, falei, ó Senhor, somente o Senhor pode fazer com que eu tenha oportunidades na igreja e louvo. Então, se é da vontade do Senhor, porque o Senhor conhece os corações, sabe se o meu louvor é para ti ou se o meu louvor é para, como se diz, vanglória, né? Eu falei assim, então está nas suas mãos, assim como foi também da ceia. Eu falei para o meu Senhor, o Senhor sabe se é preguiça minha, o Senhor conhece eu muito mais do que qualquer pessoa, até mais que eu mesma. Se é preguiça minha, que não quero levantar cedo para poder ir para a EBD e participar da ceia, ou se realmente é uma incapacidade minha. E o Senhor também pode tirar a incapacidade se quiser. Bom, o Senhor não tirou a incapacidade, viu que sabe que não, pelo visto viu que não é frescura minha e mudou a ceia. Então, do mesmo jeito eu falei para o Senhor sabe, né? Se o Senhor quer que eu louve, é o Senhor que tem que fazer alguma coisa. E o Senhor sabe se é um pedido meu de coração, porque eu realmente amo louvar ao Senhor, não somente com a minha vida, com os meus trabalhos, com os meus dons e talentos, mas também com a minha voz, porque o Senhor é quem me ensinou a louvar, então, pelo poder do Espírito Santo. Ok. Isso eu tinha conversado com o meu Senhor. Aí hoje no culto, me falam no microfone. Aquele que quiser ter oportunidade ou de trazer o testemunho, uma palavra, ou louvar um louvor. Confesso, queridos, eu sabia que ali era obra de Deus. Mas eu já pedi desculpa, meu perdão, meu Senhor. Eu falei, Senhor, eu fiquei petrificada. Eu fiquei paralisada. Porque eu falei, meu Senhor, o Senhor até está mudando o costume da igreja por causa de mim. E o que eu quero trazer para você? Eu não sei o problema que você enfrenta. Eu não sei o que você está passando. Mas o que eu posso te garantir, não importa se você está assistindo aqui comigo ao vivo, né, durante a gravação, que algumas partes serão editadas, ou talvez não, né? Ou não importa se você está assistindo, se já está o logotipo em cima, o logotipo, se estiver em cima, já está editado. Se não estiver em cima, porque é a parte ao vivo. Não importa se você está assistindo a parte editada, que provavelmente irá ao ar amanhã.
amanhã, dia 31 de março, né? Ou é o normal meu de editar e colocar no ar. Não importa se você está assistindo esse vídeo, sei lá, talvez no final de 2025, talvez no final de 2026, talvez daqui 5 anos, nós não sabemos. O que eu quero trazer para você é o seguinte: não importa quando, a sua oração, ela é atendida pelo Senhor. Só existe uma situação que faz com que as orações não sejam atendidas. E eu também trouxe isso para o dia de hoje. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então veja, como eu dei o testemunho aqui para vocês, até mesmo as pessoas da minha igreja, eles sabem já da ceia, mas do de hoje, né, dia 30 de março, o que aconteceu na igreja hoje, eles não fazem ideia. Estou trazendo aqui agora esse testemunho para você, né? E, mas você perdeu a oportunidade, Rose? Não perdi. Muito pelo contrário. Como diz o Senhor, tem que crer. Então eu digo para você, esta é uma igreja que ela não tem o hábito de dar oportunidades. Mas, se é do gosto do meu Deus, do Deus do impossível, do Deus que manda no coração dos homens, do Deus que faz tudo o que lhe apraz, do jeito que Ele quer, que nunca perde o controle, que tudo está nas suas mãos, o Deus que até mesmo as coisas más para os nossos olhos, na verdade, são permissões dele, muitas vezes para nos ensinar a amadurecer. Então eu digo e eu disse ao meu marido, se o meu Deus, se esse meu Deus, esse meu dono, que ele é o dono meu, se ele quiser que eu louve ali nesta igreja, ele irá mudar o padrão da liturgia desta igreja. Se a oferta não for oferecida mais nenhuma vez, é porque o Senhor não quer. É simples assim. E eu apenas teria que aceitar e terei que aceitar o não do meu Deus. Mas se de novo chamar e de novo der a oportunidade, pode ter certeza que agora eu irei. Porque eu irei me preparar para isto. Mas é que eu fui chamada de repente e eu jamais faço algo para o meu Senhor de forma relaxada. Ou seja, sem ter ensaiado, sem ter me preparado espiritualmente, vocalmente, eu não faço isso. Porque o Senhor também diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então tá aí o meu testemunho para você. Não importa em quando você está assistindo, não importa se você está assistindo, às vezes, quem sabe, eu até já deixei esta vida e o vídeo está aí ainda, não sei. O que eu sei dizer é que Deus é atemporal. Ele é onisciente e onipresente, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabia que você ia estar assistindo aí agora. Ele é onipresente porque Ele está em todos os tempos. Ele é atemporal. Então Ele sabe que você está assistindo, sei lá em que data você está assistindo. Mas Ele já sabia que neste dia, agora, neste momento, você estaria assistindo. Ok? Então fica essa dica. Ore sempre ao Senhor. Entregue para Ele as coisas que você deseja. Seja sempre grato também com as respostas do Senhor.
seja não ou seja sim. Ah, Rose, mas é tão difícil. Eu também, quando eu me converti, eu dei muito trabalho para esse meu Deus, para me poder aceitar os nãos dele, até ele me preparar. E ainda continuo sendo preparada por ele. É isso que eu quero deixar para você. Bom, eu vou orar por você que passou por aqui, por você que ainda vai assistir a gravação, tá? Para que o Senhor possa tocar grandemente e principalmente eu vou orar para que todos os obstáculos, todas as coisas da sua vida, os pedidos errados, para que você não peça coisas que o Senhor não concorda. Eu vou pedir para que todos os obstáculos sejam tirados para que o Senhor escute a sua oração. Pai, grande e poderoso és tu, Pai. Obrigada pela minha vida, obrigada por esta live, obrigada, Pai, por quem assistiu, obrigada, Pai, por quem irá assistir. Pai amado, em nome de Jesus, entrego agora cada vida em seu altar. Pai, que em nome de Jesus que eles venham a colocar as suas súplicas, os seus pedidos, os seus desânimos, os seus desesperos, as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos no seu altar, meu Pai. E que eles possam, meu Senhor, ser limpos de tudo aquilo que impeça que as suas orações sejam ouvidas por Ti. Que eles venham, Pai, se tiver algo errado no coração deles, que venha a ser limpo. Se eles, Pai, têm alguém a ser perdoado, que eles perdoem, para que as orações não sejam impedidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, se há alguma má intenção no seu coração, ou Pai, em nome de Jesus, se há algum pedido que na verdade é para si mesmo, para a sua própria jactância, para seu próprio desejo, para o seu próprio ego, que seja cortada e que ele venha entender que esta oração não é escutada por Ti, Pai, mas que sejam pedidos genuínos, pedidos, Pai, de corações quebrantados, pedidos, Pai, de corações conscientes de que Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és dono das nossas vidas. Que nós temos que ser gratos por cada momento que o Senhor nos concede. Que temos que ser gratos até mesmo para os impedimentos que o Senhor coloca nas nossas vidas. Porque quando tais impedimentos não são livramento, com certeza são para aprendizado. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta casa, abençoe esta vida, Pai. No nome do Senhor Jesus, assim como eu tenho sido abençoada por Ti, agraciada por Ti, assim como eu tenho achado graça nos seus olhos, Pai, que eles também possam achar desta graça. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. E é isso. O Senhor, Ele é o Deus do impossível. Ele é quem faz. Ele é quem faz acontecer. Se você que chegou agora, tá? Vou ler já aqui, tem alguém falando algo. Se você que chegou agora não assistiu a gravação inteira, porque é a live, e desta live será editada e será lançado amanhã o programa nas mãos do oleiro, ok? Então, amanhã retorne e assista a palavra que foi pregada hoje, juntamente com o testemunho que eu dei hoje. Bom, deixa eu ver aqui de vocês quem quer primeiro assinar, né? Para quem conversou aqui comigo, a Lúcia Fátima Pereira, a Cleonise Pereira, o José Carlos e o José Carlos também. José Carlos, eu vou ser sincera, viu? Olha, principalmente boa noite, gata, você tá linda. Bom, primeiro, você pediu uma solicitação para participar do vídeo. De forma alguma
tá? Eu vou pedir para você participar, primeiro porque você é homem, segundo que piorou mais ainda, tá bom? Com as suas palavras, né? Não que eu não me sinta agraciada por ser elogiada, mas eu tenho que te confessar, sou casada, muito bem casada, amo a vida do meu marido, amo o meu marido, né? Tenho um casamento muito bem estabelecido, sou vó, vou ser bisavó, tenho uma família maravilhosa, então jamais eu vou dar ouvidos a elogios, tá bom? Porque eu acho que você tem que achar uma mulher para você elogiar ela, ao qual você poderá ser o homem na vida desta mulher. Eu já tenho o meu homem, tá bom? Mas Deus te abençoe mesmo assim, tá? Mas tome cuidado, não fique usando dessas palavras para pessoas que você vê que é evangélica, que algumas evangélicas, se elas gostam, elas estão errando, estão pecando. Isso já é impedimento de orações chegar no altar do Senhor, tá bom? Mas não é meu caso, para a glória de Deus. Não me vanglorie, eu sei que isso é poder do Espírito Santo, porque como diz a palavra, aquele que está de pé, cuide que não caia. Então que o Espírito Santo continue cuidando do meu coração e que eu continue dando todo este valor e honra que o meu marido merece. O meu marido é um homem, ele merece toda a honra que esta mulher aqui precisa de dar para ele. Tá bom? Um abraço a todos vocês que participaram. Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Agora, José Carlos, uma coisa é certa, essa parte sua ficará no vídeo sim, porque ficará como exemplo. Exemplo porque eu sou psicanalista e muitas mulheres, por causa que estão carentes, e eu já fui carente, tá? Porque eu tive um casamento muito conturbado, mas nem por isso, de forma alguma, eu me permiti a minha moral a ser baixada para a vingança ao meu marido. Então isso também sirva de exemplo para muitas mulheres. Mulheres, vocês que às vezes estão aí com um casamento, né, tribulado, e eu pego muito casos desse em psicanálise, não caiam na bobeira de irem dando ouvidos, tá, a galanteios de homens. Não façam isso, porque vocês estão, infelizmente, caindo num grande erro, numa grande cilada do diabo, numa grande mentira, numa grande cilada de Satanás, que é o opositor a Deus, opositor a tudo que é certo. Se hoje eu tenho um marido que merece honra, porque ele me trata como uma princesa, foi porque eu suportei todas as tentações, enquanto eu ainda era uma pessoa carente. Imagina hoje que eu tenho um marido que me ama, que eu tenho absoluta certeza que me ama e que faz tudo por mim. Ele acorda 2 horas da manhã para poder ir trabalhar e às vezes trabalha até às 4 horas da tarde. Às vezes dorme 3 a 4 horas só por dia para voltar a trabalhar de novo. Tudo isso para cuidar de mim. Esse meu marido merece meu respeito, a minha honra. Mas não foi sempre assim. A mulher sábia edifica o seu lar. A tola derruba com as próprias mãos. Então, José Carlos, olha que interessante, né? E você se chama José Carlos, né? Não, José Canto, né? O meu amado marido se chama José Carlos, tá bom? Bom, Conceição, seja bem-vinda, deixa eu acenar para você e já despedir. Voltem amanhã nas minhas páginas e assistam o programa Nas Mãos do Oleiro, na íntegra, e assistam os testemunhos. Um grande beijo, um grande abraço, Deus te abençoe. E se quiser, vou desligar aqui e vou ligar de novo, porque eu vou agora gravar o programa Papo Reto com RG, que é um assunto psicanalítico, tá bom? Tchau!